Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Às segundas-feiras, o Marcos Vinícius participa conosco aqui do CBN Cotidiano, sempre contando boas histórias sobre história. O Marcos Vinícius pesquisa a história, principalmente do Espírito Santo, muito ligado ao Carnaval. E semana passada, Antônio Marcos, se não me engano foi Antônio Marcos Machado, economista, professor, universitário, nosso ouvinte, ele falou do bairro Paú. Eu não me lembro exatamente o nome da pessoa, mas ele disse que era um americano, um inglês, Paul alguma coisa, que visitou o Espírito Santo e daí surgiu o nome do bairro, Paú. Marcos Vinícius tomou esse comentário como um desafio, falou, vou pesquisar e vou trazer a história desse bairro na semana que vem. Chegou a semana que vem. Boa tarde, professor Marcos. Boa tarde, como estamos? Tudo certo? Melhor agora, ouvindo você participar aqui conosco, tudo certinho? Bem, não tudo certo porque meu Vitória foi eliminado ontem, né? Rapaz. Mas faz parte. Você sabe que a gente ouviu a diretoria do Vitória aqui, né? Estiveram aqui o Miranda e o Camilo, do Conselho Fiscal do Vitória. Foi uma boa conversa, viu, Marcos? Falamos sobre clube empresa, despesas, receitas de um clube, enfim. E foi uma boa conversa. São detalhes que a gente não se atenta, né? Como que é a organização interna de um clube. Mas a gente tem sido muito bom. E se você é torcedor, eles disseram que o Vitória está saneado, com as contas saneadas, está com patrocínio. E, enfim, eles acreditam que o futebol capixaba está evoluindo, é um dos seus melhores momentos agora do futebol capixaba, está em ascensão. Eu confesso que andando pela cidade, assim no fim de semana, achei interessante, vi um burburinho legal em relação aos jogos da semifinal do Campeonato Capixaba, muita gente comentando de Rio Branco Desportiva, Vitória e Porto Vitória, enfim, virou assunto em Botiquim, no Calçadão, o futebol do Espírito Santo. Foi legal, a TV transmitiu os jogos também, uma transmissão bonita, com drone. Estou me alongando aqui, tem nada a ver com comentário de Paú, mas já que você falou, Marcos, se você me permite. Não, mas sendo do Espírito Santo, está tudo interligado. E realmente a comoção que as semifinais proporcionaram para o nosso povo foi bastante grande, mas porque os três times de maior torcida estavam presentes nas semifinais, né? O próprio Vitória, por exemplo, fez uma ação ali na Praça dos Namorados, no domingo de manhã, fechou a rua para o povo assistir o jogo. Então é exatamente disso que o nosso futebol capixaba precisa. Infelizmente não fomos para a final, mas fico feliz do aumento, né, na comoção e propagação do nosso futebol. Mas vamos a Paú. Paú que tem a ver com futebol capixaba também, sabe, né? Só me permita fazer o comentário correto, porque a Juliana Morgado rapidamente já pesquisou aqui. E o comentário do Antônio Marcos, economista, foi bem diferente do que eu disse. O que ele falou semana passada foi o seguinte, eu queria te saber, do historiador, se ele já ouviu ou leu que o nome do bairro Paú vem da Catedral de St. Paul, em Londres. Os ingleses fizeram a ferrovia em homenagem à estação. Não sei se procede. Foi isso que o Antônio Marcos falou. Tem nada a ver com o inglês visitando aqui. Então. Nada a ver com o que eu falei, né? Desculpa, Marcos. Não, tranquilo. Eu lembro que era alguma coisa realmente parecida a isso aí. E já entrando na história, como eu disse, assim, quando a gente fala, principalmente de história de bairro, que na maioria das vezes o nome não é algo que está registrado oficialmente, né, a origem do nome, na maioria das vezes isso está dentro da memória popular, a gente ouve diversas versões. Não me alongando, por exemplo, porque eu queria falar também, já não vou dar as versões. Por exemplo, um bairro próximo ali, que é Cobi, todo mundo deve conhecer, né? Cobi de baixo, Cobi de cima. Tem duas versões muito interessantes que a gente vai falar ainda em algum episódio. E no caso de Paú, a que tem maior... que é mais difundida, né? Que o povo fala mais, é que Paú vem do Tupi-Guarani, assim como várias outras nomenclaturas que nós temos de nome de bairro e de cidades aqui no Brasil como um todo, né? Isso aí teria referência a pântano. Paú seria uma referência a um local pantanoso, um local cheio de manguezal, um local alagado. Isso diz justamente sobre a história do bairro. Ali era um local alagado, um local pantanoso, né? E essa realidade muda justamente ligada aí à questão dos ingleses, né? Que é a construção da ferrovia, da Estação Leopoldina, que acontece na segunda metade do século XIX. Então a Estação Leopoldina, colocada em argolas, ela tinha uma importância muito grande porque era a principal conexão com o sul do estado e com o Rio de Janeiro, né? Ela saía daqui, fazia parada em
Tem várias paradas pelo estado, Marataízes e tudo, mas tinha como o principal destino do povo era Cachoeiro de Itapemirim e seguir para o Rio de Janeiro, né? Não, Então peraí, aquilo ali Marcos, desculpa, desenvolveu. eu não tinha conhecimento disso não. Tinha uma ferrovia, então, que ia de Tinha a Vila estação. Velha até o Rio? Exatamente, a estação da Leopoldina, ela tá lá, ela é tombada, né? Mas por muito tempo ficou num estado de abandono. E hoje, se eu não me engano, começaram, não sei se é pelo governo do estado ou pela prefeitura de Vila Velha, uma ação de reforma para se tornar um centro cultural. Mas tem a linha férrea? Tinha linha de trem? É, tinha linha férrea. As pessoas, quando tinham que ir para o Rio de Janeiro, Não principalmente sabia, quem ia gente. servir o exército, ia pela, pela linha férrea, pela de trem. Olha, era a E estação da aí, Leopoldina. estação da Leopoldina, como é que eu posso dizer? Vários momentos da nossa história passou pela estação da Leopoldina. Um que eu gosto de citar muito é quando o Saldanha, né, se configurou como campeão brasileiro de remo na década de 40, teve uma recepção na Leopoldina, que eles passaram por Cachoeiro, foram recebidos em Cachoeiro e depois eles desceram na Leopoldina e fizeram um cortejo em carro, né? Porque aquilo ali seria como se fosse um time capixaba sendo campeão do brasileiro, já que o Remo era o esporte mais popular. E eles chegam na Leopoldina, então era a principal linha férrea, né? E aí, com a instalação da Leopoldina, aquela ali desenvolve todo aquilo no entorno. Porque o trem, por exemplo, passava também pelas cinco pontes, né? Uma realidade que a Hum, gente não consegue imaginar hoje. Então tinha uma linha férrea ali que passava pelas cinco pontes, enfim. E aí, Mário, toda aquela região ali que a gente vê de São Torquato, próprio Cobi também, né? E principalmente Paú, acaba se desenvolvendo bastante em torno da Leopoldina, que fica no bairro de Argolas, né? E toda aquela parte ali se desenvolve em cima muito disso. Paú tem um diferencial porque os limites de Paú já era na Bahia, né? Já era nos limites para chegar na Baía de Vitória. Então se configurou inicialmente como um local residencial, né, para aqueles trabalhadores que estavam ali no entorno, não só da Leopoldina, mas também trabalhadores portuários, a partir do momento que o porto começa a desenvolver, porque a Leopoldina, Mari, toda aquela região ali, é muito em cima da questão de escoamento, né, de transporte de mercadorias. Então é por isso essa proximidade. Então, a partir dali que se saía, por exemplo, o café que vinha lá da região do interior, chegava por aqui, às vezes até pelo Rio Santa Maria, e chegava pelo trem e era escoado. Então, toda aquela região se desenvolve a partir de trabalhadores ligados, não só a Leopoldina, mas também trabalhadores portuários. E aí, Paú se desenvolve nesse sentido, inicialmente, como um local residencial, né? E aí vai crescendo. Existe também uma outra meio de locomoção que hoje, infelizmente, também está na memória, que eram os bondes, né? O bonde de Vila Velha ele inaugurado em 1912. Ele fica até a década de 60. E o curioso do bonde é que ele pegava lá da prainha, pegava o centro de Vila Velha e tinha como ponto final Paú, porque era ali que o povo descia e pegava uma catraia para atravessar a Bahia. Então tinha a imagem não só do bonde, mas também dos catraeiros, que o povo descia ali em Paú, pegava um barquinho, atravessava a Bahia para vir trabalhar em Vila Velha, em Vitória. Porque por muito tempo Vila Velha tinha uma função do que as pessoas chamavam de cidade dormitório, né? Porque as pessoas trabalhavam, faziam sua logística de trabalho, de comércio em Vitória e tinha em Vila Velha o local para dormir, né? Era o local onde ela exercia moradia, mas trabalhava no outro local. Então toda a logística urbana da cidade, principalmente nessa questão do meio de transporte, era voltada para esse tipo de atividade. Então o ponto final do bonde chegava em Paú, aí a pessoa pegava a catraia e atravessava. Então ali se desenvolveu como uma região residencial posteriormente comercial, né? Queria mandar um abraço aí pro meu amigo Alcino e a mãe dele, Dona Maria do Carmo, que por muito tempo teve um botequim ali embaixo do viaduto de Paú. E o pai dele, que era o marido dela, já tinha um botequim também há muito tempo. Obviamente dessa parte, né, comercial de São Torquato, de Paú, que se desenvolveu em torno disso. Em São Torquato, por exemplo, que é um bairro próximo, que faz divisa, por muito tempo se desenvolveu também a questão do comércio, dos bares, dos prostíbulos, que é muito comum da zona portuária. Muita gente vai lembrar do Beco da Laura, por exemplo, né? E toda essa parte cultural.
Altemar Dutra, por exemplo, fez sucesso em Paú. Por muito tempo ele tocava ali embaixo do viaduto de Paú. É mesmo o Então, cantor Altemar Dutra? exatamente, Altemar Dutra, por muito tempo se desenvolveu, ele cantava ali, né? Ele tinha e um outro mais famoso que era local, né? Não fez tanta fama, mas Altemar começou por ali e aí se tomou o Brasil, né, em fama. Isso a gente está falando de Então, quando, Marcos? É meio século XX, 1920, 1900, não, por aí. não, década de 50, Ah, década de é? 50, década de Mais 40, recente, toda então. aquela região. E isso, toda aquela região ali foi bem aquecida por essa época, né? A gente tem ali, por exemplo, o Corinthians de São Torquato, que era um time famosíssimo de várzea, quase chegou a jogar a primeira divisão do Campeonato Capixaba. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje quem passa por ali vê aquela realidade de um local que está totalmente voltada para a questão portuária, um pouco deserta, né? Já não É. tem mais aquela efervescência comercial. Isso também acontece na Beira-Mar, ali em Vitória também, porque esses comércios voltados para a questão portuária caíram um pouco no desuso, né? A Sim. logística urbana mudou um pouco, mas ali, aquela região de Paú, São Torquato, era muito voltado para isso. Com o passar do tempo, já conectando nisso que eu disse, né? Essa questão da efervescência portuária caiu um pouco, as cidades foram se descentralizando, colocando outros pontos de entretenimento, e aí toda essa movimentação de Paú caiu um pouco. Existem algumas reportagens recentes que os moradores, inclusive, se colocam muito nostálgicos em relação à vista. Porque Paú tinha a vista da Bahia, então você via Vitória e todo aquele cenário muito bonito. E aí hoje os tanques de soda cáustica e gasolina da questão portuária taparam toda a vista, então isso aí mudou um pouco essa relação de Paú, mas quem anda por ali ainda consegue ver um pouco dessa história, desse passado boêmio, desse passado cultural, que é o bairro de Paú. Perfeito. Tem muita gente participando aqui conosco, viu, Marcos? Ah, Paú está na legal. memória de muitos capixabas. A Muita Sandra gente. Frasson. Olha, Paú tem uma bela história. Inclui a Estação Leopoldina, que o Marcos está lembrando pra gente. Eu não sabia. O bonde e o sistema aquaviário. Eu estudei no Passionista, tinha comércio e economia pulsante, onde não existia violência. E ela defende, então, a despoluição da bacia, da Bahia aqui de Vitória. A Sandra, acho que isso impulsionaria também o bairro Paú. O Rob Bristol, boa noite, porque ele não está aqui. Eu acho que ele está fora do Brasil. Boa noite, escutando vocês de Bristol. Ah, ele está em Bristol. O nome dele é Rob, ele Ó, está em Bristol. Perdão, mas o que é catraia? Catraia, Rob, eram canoas com os catraieiros, pessoa que remava e fazia a travessia dos passageiros, das catraias, das canoas, de Vitória para Vila Velha. Expliquei bem, Marcos? exatamente isso. O padre Adelson, a linha férrea Leopoldina é a mesma que tentaram revitalizar com o trem das montanhas? Não sei. Não, se eu não me engano, o trem das montanhas é a mesma que se faz a linha Vitória-Belo Horizonte. Não tenho certeza, tá? Não tenho certeza, mas acredito que não, porque a linha férrea da Leopoldina ela está desativada. A tentativa de revitalização que a gente fala de Leopoldina é do espaço físico mesmo, a estação, porque realmente era uma estação muito imponente, era assim, tinha uma arquitetura muito própria, tinha um relógio imponente, então a tentativa de revitalização da estação seria ali como espaço físico mesmo e tentar tornar um espaço cultural. Então me ajuda a esclarecer o comentário do Cícero. Obrigado, Cícero. Mandou mensagem para a gente. Cícero Ribeiro. Obras transformaram o edifício histórico em um centro pedagógico e cultural. Eu estou perguntando de qual edifício está falando? E da Estação Leopoldina, lá em Paú. Exatamente, é a estação mesmo. Uhum. Ali, inicialmente, tinha um projeto de ser a Biblioteca Municipal de Vila Velha, se eu não me engano, né? E aí, eu não consigo afirmar assim, que eu não sei de fato qual era o real entrave, né? Se era questão de. Porque quando a gente trata de prédios históricos, tem uma relação muito parecida, por exemplo, com o Cais do Avião, né, em Santo Antônio, existe um embargo muito grande, porque pertencia à Infraero, aí depois passou para a Prefeitura Municipal, aí depois o Estado, então as esferas, né, governamentais acabam entrando no entrave para ver de fato quem revitaliza, mas não é no sentido de requerer não, tá? É uma jogando para outra, Entendi. é no sentido contrário. Quem vai pagar Mas essa não, conta? você é responsável, não, eu sou responsável. Por quê? De fato, a reforma é algo que encarece bastante, né? Então, além do custo da reforma, existe o custo da manutenção, porque a Marcos, ideia é sempre de se montar um espaço cultural, né? me permita uma pergunta ingênua, cuja resposta pode ser óbvia, mas você que é Sim. historiador, a gente restaurar prédios antigos que hoje não teriam mais uma utilidade, assim, não seriam mais funcionais no dia a dia, mas para
deixar viva essa história. Por exemplo, a estação da Leopoldina, ou algum outro prédio antigo aqui de Vitória, só para lembrar como existe hoje, mas aí eu vou dar um exemplo muito extremo, que é a Casa do Imigrante lá em Santa Teresa, que é uma casa igualzinho a quando os imigrantes italianos chegaram aqui, mas ela serve apenas para visitação. Manter esses, apenas, se é que eu posso dizer apenas, manter esses espaços históricos preservados é importante para a cidade, para o cidadão? É extremamente importante, Mário. Principalmente porque a gente precisa entender a história como um elemento formador da identidade de um povo. E isso, quando a gente pensa Vitória, isso é extremamente de uma urgência muito grande, né? Porque o ser capixaba e até o conhecer a história capixaba ou histórias das cidades próprias do Espírito Santo é algo que precisa ser fomentado o tempo todo. Nós não temos a história do Espírito Santo, por exemplo, na grade curricular, fica sempre como se fosse um apêndice ou um bônus, né? Quem quiser, o professor que quiser dar aula do Espírito Santo, ele vai dar. Então, você ter o contato com a história é uma legitimação de um passado, né, de uma trajetória urbana e também a formação da identidade. Quando a gente pensa um prédio, isso tem uma eficácia grande porque aquilo ali está no cotidiano da pessoa, né? A pessoa passa sempre por ali. Então, ela vê o prédio histórico, ela está em contato com aquele prédio histórico. Então isso tem essa importância na questão da memória e da história. E trazendo para os dias atuais, quando você faz uma revitalização, quando você faz uma reforma, você está de alguma forma possibilitando um espaço para que ele tenha uma função cultural, artística, histórica ou social, né? Por exemplo, a gente pode pegar a Estação Leopoldina, mas não necessariamente ela tem que ser algo voltado para a história. Ela vai manter a sua fachada histórica, ela vai ter sua representação histórica no paisagismo, mas ela pode, por exemplo, muito bem ser algo voltado para a saúde da juventude, saúde da terceira idade. Então é a ocupação daquele prédio, dando uma utilidade para o presente e reforçando a história através da sua fachada, através do seu paisagismo, através da sua representação histórica visual. Perfeito. Sobre a Estação Leopoldina, o Cícero, nosso ouvinte, reforça que a restauração não foi uma reforma, foi uma restauração, foi uma parceria do Governo do Estado e da Prefeitura de Vila Velha. Está feito o registro, então. Mário, ainda nessa linha, Mário, complementando, o nosso ouvinte Manuel Góes, que é produtor cultural, sempre participa com a gente, está falando justamente sobre isso, que a histórica Estação Leopoldina está belíssima, totalmente restaurada, e hoje é um espaço cultural e pedagógico aí da Prefeitura de Vila Velha, em pleno funcionamento, inclusive ali com o icônico relógio. A participação do nosso ouvinte Manuel, que inclusive está dizendo que o programa está sensacional com as explicações do professor Obrigado, Marcos. Manuel. Tá, então, Valeu, corroborando o Manuel. que disse o nosso ouvinte Cícero, também Cícero mandou uma foto. Tá bonito mesmo. A estação restaurada aqui na foto. Bonita a estação e é muito próximo de Vitória ali, né? Só atravessar a ponte. A gente tinha ali a estação, acho que é Pedro Nolasco também ali, próximo que funcionou o Museu da Vale por muito tempo, também era um local muito bom para visitação. E ainda mais que essa questão férrea, né? Tem isso está muito na memória do povo, é uma coisa muito interessante. Então vale a pena a visita e fica aí um abraço também, não só para Leopoldina, mas também para o bairro de Paú. O povo visitar e ter contato com essa história. Perfeito. Show! Marcos Vinícius Santana, sempre às segundas-feiras, mostrando a importância de se preservar a história, de conhecer o nosso passado para valorizar o presente, planejar melhor o futuro. Semana que vem, Marcos, a gente já pode ter a final do Campeonato Capixaba com Rio Branco e Porto Vitória. Eu sei que você é Vitória. Você está triste. Exatamente. Você deve estar dizendo, foi pênalti ontem. Isso, foi pênalti e não deram. Estou de luto. Eu não queria falar isso, entendeu? Calma, porque, futebol assim mesmo. né, Calma. a gente dá uma crítica Calma. à federação, mas eu Calma. estou aqui com isso entalado na garganta, Mário. Está falando como torcedor, mas enfim. Não, eu sugeri a gente contar a história do Rio Branco. Semana que vem. História do Rio Branco. Ou você, por então ser a Vitória, história não quer saber de outro então- time, eu vou falar só do meu time, o resto se Não, dane. mas a gente não pode falar do Rio Branco e deixar o Porto de fora. Seria legal a gente falar do Campeonato Capixaba como um todo. Sugiro, mas é Do futebol sugestão, é capixaba. você que decide. Eu acho uma boa. Do Pode futebol ser. capixaba como um todo, dos tempos áureos, né? Porque a gente Isso. já teve muito isso, dos estádios. Porque O nós que que temos você a acha? final, né, do Campeonato Capixaba semana que vem. Isso. Você acha que é uma Primeiro boa? jogo. Acho uma ótima. Eu me lembro de menino e assisti, acho que foi Rio Branco e Cruzeiro. No Kleber Andrade assisti o jogo do Barranco. E acho que o Cruzeiro ganhou 2-1, se não me engano. Do Barranco eu Tinha um tava. barranco ali que o povo ficava. O Cruzeiro perdeu Aqui 2-1, Rio Branco e Cruzeiro. Aqui onde hoje o IFES, né? Tinha o estádio ali, Governador Blake, o povo Aí já assistia não é- do morro. Aí é bem anterior à minha idade. Aí já Eu, na minha idade, eu não peguei nenhum dos dois. Eu já fui direto pro Salvador Costa mesmo, então não dá pra falar no sentido da memória. Mas como historiador, dá pra gente ter muita conversa. Então vamos falar, semana que vem, futebol capixaba, então.
Valeu. Muito obrigado, viu, Marcos Vinícius Santana? Super querido aqui, viu? O pessoal adora quando você participa com a gente. Um abraço para todo mundo que ouviu a gente aí, todo mundo que está aí com você. Um abraço.